Sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Estamos estudando essa revista e hoje nós vamos estudar a lição de número 8, Confessando e Abandonando o Pecado. Essa lição será ministrada para quem segue o calendário bonitinho, o calendário da revista. Será ministrada no dia 26 de maio de 2024. É uma lição importante e traz um assunto realmente importante para as nossas vidas. Confissão de pecados. Hoje você vai entender por que deve confessar, para quem você deve confessar, para quem você nunca deve confessar os seus pecados e vai entender o que é que a confissão de pecados proporciona para a nossa vida. Então, uma lição importante, prática. Eu vou direto ao ponto na lição de hoje, tá bom? Tem uma ou duas palavras hebraicas e gregas para a gente avaliar aqui. Você vai entender o contexto de cada uma delas. Vou mostrar na Bíblia, onde aparece. Esse é o nosso diferencial aqui, né? Sempre mostrar para vocês alguma coisa da etimologia do texto, para a gente entender melhor. Se você assiste às nossas aulas, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nós precisamos da sua inscrição, do seu compartilhamento e do seu like para fazer o nosso canal crescer. Nosso interesse é fazer com que as aulas da Escola Bíblica ministradas aqui cheguem a todas as pessoas no Brasil. Só você pode fazer isso, compartilhando, deixando seu like, nos ajudando dessa forma. O texto áureo, Provérbios 28 e 13... O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Então, é necessário confessar para alcançar misericórdia. Por aí você já percebe para quem é que você deve confessar, né? Deve-se confessar para Jesus, deve-se confessar a Deus, porque fazendo assim você estará confessando para alguém que tem poder, que tem capacidade de te perdoar. Já que nós abrimos esse leque de para quem confessar, deixa eu falar para quem você não deve confessar. Embora a Bíblia diz que é importante a gente confessar as transgressões, confessar as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis, é muito importante e é necessário saber para quem se confessa pecado, tá bom? Olha só o que eu vou colocar aqui já na introdução dessa lição de hoje. Confessar pecados para homem não tem utilidade, porque os homens não conseguem perdoar os seus pecados. Então por que a Bíblia diz para a gente confessar as nossas culpas uns para os outros, para que a gente possa sarar? Isso aí é mais para aquelas pessoas que não têm a capacidade de suportar o pecado, não tem condição de comportar o erro que cometeu, não consegue conviver com a consequência do erro, com a consequência do pecado, porque pecado tem consequência. Na lição de hoje a gente vai ver que pecado tem consequência e consequência grave. Muitas vezes essas consequências do pecado não atingem só a gente, não atinge só a pessoa que cometeu o pecado. Atinge o ambiente, atinge as pessoas que estão ao redor, atinge a comunidade da qual você faz parte, atinge a sua família. O pecado é uma desgraça. Então, por que confessar as culpas uns para os outros? É para sarar psicologicamente, mas não tem utilidade teológica. Não tem utilidade bíblica, porque o irmão não vai perdoar o seu pecado, a menos que o pecado que você está confessando tenha sido cometido contra ele. Caso contrário, você só vai espalhar o seu pecado. Você só vai entregar a sua fraqueza, o seu pecado, para alguém que provavelmente não terá a unção e a capacidade de administrar essa informação. Pode ser que fale para outras pessoas, pode ser que espalhe a sua fraqueza, espalhe o seu pecado, e aí você lançou ao vento uma confissão que, em vez de te ajudar, vai desgraçar ainda mais a sua vida, além do pecado que já está fazendo isso. Então, para quem confessar pecados? É um tópico aqui, vai ter um tópico na lição para isso, mas eu estou adiantando aqui na nossa introdução. A gente confessa para Jesus, porque Ele é aquele que tem o poder de perdoar. Para quem a gente não confessa? A gente não confessa para pessoas não autorizadas. Então, apesar de a Bíblia dizer confessar as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis, é preciso escolher as pessoas.
tem que ser gente de confiança, tem que ser gente habilitada, tem que ser gente capacitada, tá bom? Porque senão, em vez de você se ajudar, em vez de você se curar psicologicamente, porque é só para isso que serve a confissão de pecado para seres humanos, tá bom? Só para aliviar o psicológico. A culpa pode produzir até doença em certas pessoas que não conseguem lidar com isso. Então a confissão ajuda a sarar, né? Mas confissão para pessoas autorizadas. Quando eu falo de pessoas autorizadas para ouvir confissão de pecados, já que a gente não é católico, né? No catolicismo, o sacerdote está autorizado não só a ouvir a confissão, mas também, segundo a crença católica, o sacerdote tem o poder de Deus para perdoar pecados, o que não acontece na confissão protestante. Na confissão protestante a gente entende claramente pelo texto que somente Deus pode perdoar pecados. Quando eu falo de pessoas autorizadas, eu estou falando de homens verdadeiramente chamados por Deus. Me desculpe, talvez essa fala minha possa ofender alguns, não sei qual é a sua sensibilidade em relação a isso. Mas quando eu falo de um homem de Deus autorizado para ouvir a sua confissão, eu não estou falando de dirigente de culto. Eu não estou falando de um homem que não foi chamado por Deus, que não tem a unção pastoral. Não é desse que eu estou falando. Hoje em dia existem dois tipos de pastores nas igrejas, se você sabe bem do que é que eu vou falar agora. Existe aquele homem que está ali socorrendo a obra, ele não tem o chamado, ele não tem a unção de Deus, ele não tem o chamado pastoral, mas ele está ali fazendo para ajudar. Existe aquele homem que é só um dirigente de culto, ele trabalha, ele não tem tempo para dedicar à obra, a igreja não paga um salário para ele ser realmente um pastor de ovelhas, aquele homem que está o tempo todo dedicado às ovelhas. Não, ele vai simplesmente à noite para a igreja dirigir um culto, ele não faz o trabalho de um pastor, aliás não tem nem o chamado pastoral, está ali dirigindo o culto. Esse aí é o dirigente de culto. E tem aquele homem que realmente tem o dom pastoral, aquele homem que tem a graça de Deus, aquele homem que quando você ouve ele, você sente o poder de Deus na vida dele, você sente a graça de Deus nas palavras dele, as palavras dele promovem cura na alma, as palavras dele nos dirigem para Deus. Esse é o verdadeiro chamado por Deus. Esse é o homem digno da nossa confiança. Esse é o homem que pode ouvir as nossas culpas e os nossos pecados. Ele não vai ter poder para nos perdoar, mas ele vai orar com você. Ele vai orar comigo. Ele vai nos ajudar a vencer essa dificuldade que o pecado trouxe na nossa vida. Então, esse é o homem de Deus para quem a gente pode confessar os nossos pecados. Olha, para terminar aqui essa introdução, por Deus, não confesse os seus pecados para qualquer pessoa. Você vai arrumar um problema para a sua vida que nunca mais você vai consertar. Então, muito cuidado. Na lição de hoje, então, a gente vai ver a importância da confissão de pecados. Eu já vou olhar aqui agora com você na leitura bíblica em classe, para você ver que é necessário ter consciência de pecado, é necessário saber que é pecador, é necessário saber como nós humanos fomos gerados em pecado e, a partir daí, confessar os nossos pecados quando forem cometidos e, então, alcançar de Deus a misericórdia. Mas a minha ressalva é, muito cuidado com quem e para quem você fala os seus pecados. Olha lá, a leitura bíblica em classe, Salmo 51, versículos de 1 a 12 e 1 de João, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Vou dar só uns grifos aqui. Se você for lá no blog onde eu vou deixar publicada a nossa lição, eu vou deixar publicado com os grifos do jeito que eu estou lendo aqui na tela, tá bom? Talvez você se pergunte, por que o pastor tem a revista na mão e não lê na revista? É porque se eu for ler na revista eu tenho que usar óculos, né? Aí fica meio incômodo. Então eu aumento a letra aqui na tela e leio na tela. Inclusive aqui já está tudo grifado, bonitinho, o que não acontece aqui na revista, tá bom? O Salmo de número 51 é a confissão de Davi, é o arrependimento de Davi depois de ouvir a repreensão do profeta Natan. Versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus. Essa é a atitude de alguém que cometeu pecado. Não tente maquiar o seu pecado, meu irmão, minha irmã.
Dê nome para o seu pecado. O pecado tem nome. Se foi adultério, é adultério que chama. A gente precisa encarar o pecado pelos seus nomes, porque quando a gente nomeia o pecado, ele gera um trauma na gente, ele gera um choque na nossa mente, na nossa alma, e a gente então é levado a entender com o pé no chão que a gente cometeu o pecado. Então, adulterou, o nome do seu pecado é adultério. Você foi infiel com a sua família, com a sua esposa, com a sua congregação, com o marido daquela mulher ou com a mulher daquele homem. É uma desgraça, né? O pecado. Principalmente esse do qual Davi participou. Então, o primeiro passo é: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Não tente racionalizar o pecado. Racionalizar é dar uma desculpa psicológica que você acha que é cabível para o seu pecado a fim de amenizar a consequência psicológica desse pecado. Porque a consequência prática, a gente nunca vai poder amenizar. Mesmo confessando, a gente ainda vai enfrentar as consequências do pecado. Foi o que aconteceu com Davi, foi o que aconteceu com Adão e Eva. É o que acontece com todo mundo que peca, né? O pecado deixa marcas indeléveis. O sangue de Jesus apaga o pecado, mas não apaga a consequência. A consequência a gente tem que enfrentar. Versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 3. Olha aí. Essas são as palavras de um homem, de uma mulher verdadeiramente arrependido e consciente do seu estado. Em relação à confissão de pecados, que essa lição de hoje traz, é esse tipo de consciência que nós temos que ter, né? Que nós sabemos da nossa transgressão, nós sabemos que pecamos, nós sabemos o nome do nosso pecado, nós tivemos tempo para programar esse pecado. Você sabe, né, que todo pecado é programado, né? Pecado não chega de assalto igual o bandido que pega a gente na rua de surpresa e tal, não é assim não. Pecado é uma coisa programada, é uma coisa fria, né? O pecado você calcula ele, você deseja ele, ele vem, assenta-se no seu coração, você planeja, depois você comete o pecado. Então no versículo de número 3, o salmista Davi está dizendo que ele conhece as transgressões dele. Ele sabe que tipo de pecado ele cometeu. E ele está dizendo aqui que o pecado está sempre diante dele. Esse negócio de o pecado estar sempre diante de mim é aqui, ó, na consciência. Quando a gente comete um pecado, a gente gera dois tipos de culpa. A culpa objetiva, o pecado foi cometido, realmente aconteceu, somos culpados, e a culpa psicológica, que é aquela que fica, é aquela que é sarada quando a gente conversa com alguém, quando a gente confessa para alguém de confiança, né? Porque o perdão mesmo só vem pela confissão e verdadeiro arrependimento diante de Deus, diante de Jesus. Agora, a culpa psicológica é amenizada quando a gente conversa com alguém. Então, esse negócio de o pecado estar sempre diante de mim é aqui, ele está sempre batendo na minha consciência e dizendo que eu pequei. E o versículo 4, contra ti somente pequei e fiz aquilo que aos teus olhos parece mal. O pecado, ele é primeiro contra Deus, depois contra a pessoa, depois contra o próximo. É sempre nessa ordem. Mas é assim, quando a gente peca diretamente contra uma pessoa, não adianta pedir perdão para Deus. Tem que pedir perdão para a pessoa. Porque aquela pessoa precisa nos perdoar, né? E essa pessoa perdoando, consequentemente, Deus, que é muito melhor do que todos nós, né? Deus que é bom o tempo todo, Deus que é ágafos, bom. Veja esse vídeo para você entender esse termo grego interessante. Deus é bom o tempo todo. Aí ele também nos perdoa, né? Então Davi diz que pecou contra Deus, ele reconhece isso. Versículo 5, ele vai falar agora da sua situação, da sua condição, da condição humana, da condição da humanidade. Olha lá, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. O que ele está dizendo aqui é que além dele ter natureza de pecador, ele também peca, né, constantemente. E agora ele está confessando um pecado aqui que foi cobrado diretamente de Deus a ele. Ele teve esse pecado cobrado por Deus, porque ele estava meio que maquiando, escondendo, né? Demorou para confessar, demorou tanto que Deus teve que mandar um profeta lá para falar com ele, porque senão Jerusalém inteira ia sofrer as consequências do seu pecado. Depois nós vamos ter a primeira de João, capítulo 1, versículos 8, 9 e 10. Lá fala de qual é a nossa condição em relação ao pecado.
Nosso relacionamento com o pecado, nossa atitude diante do pecado, queridos, precisa ser muito honesta. Quando a gente fala de confissão de pecado, a gente está falando de estar diante da panê. Panê é uma palavra hebraica que significa face. Panav significa rosto, também está no mesmo campo semântico. Nós estamos sempre diante da Panav, do rosto de Deus. Não tem como esconder nada de Deus. E nós, como Davi disse, olha lá, Davi disse assim, ó, eis que em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ele reconhece a sua natureza de pecador. E agora, o versículo 8 da 1 de João diz assim, ó, se nós dissermos que não temos pecado, nós nos enganamos. E não há verdade em nós. É por isso que Davi já entra logo diante de Deus confessando, porque ele não tinha como esconder, né? Como é que a gente vai esconder alguma coisa de um Deus onisciente, de um Deus que sabe todas as coisas, que tem conhecimento arquétipo, conhecimento livre, conhecimento necessário? Quer entender todos esses conhecimentos de Deus? Assista essa série que eu deixei para você aqui agora, no card. Você vai ver que interessante. E o versículo 9 diz, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confissão de alguém realmente arrependido traz o perdão de Deus. Quando a gente confessa, a gente está se humilhando diante de Deus. E Deus é fiel para perdoar os nossos pecados e nos livrar da injustiça que o pecado traz. Feita essa introdução, vamos lá para o tópico 1 da lição de hoje. Os 3 objetivos da lição de hoje são compreender o que significa confessar pecados, mostrar o perigo do pecado não confesso e compreender que a confissão de pecado é o caminho para a cura e para a restauração. Na introdução aqui nós temos o seguinte, você sabe por que muita gente não confessa pecado? Primeiro porque não acredita, não se vê como verdadeiro pecador. Não reconhece o pecado como um inimigo que habita dentro de nós, que é capaz de destruir a nossa alma, a nossa comunhão com Deus e toda a vida, toda a vitalidade espiritual que nós temos. Por isso não confessa. Outra coisa que leva as pessoas a não confessar pecado é a vergonha. Não tem vergonha de pecar, mas tem vergonha de confessar pecado. Não tem vergonha de pecar e às vezes até sai da igreja para não ser revelado nas igrejas onde tem revelação, para que alguém que porventura possa ter flagrado esse pecado não vá para o pastor falar sobre o pecado daquela pessoa. Então, as pessoas não confessam por vários motivos. E um dos motivos é esse, não acreditar na verdadeira consequência do pecado. E aí, o texto lá da carta aos Coríntios, onde fala sobre a Santa Ceia, lá diz que porque as pessoas encobrem os seus pecados, elas estão mortas, doentes e dormindo. São 3 estágios da alma do pecador. Muitos já estão mortos mesmo no pecado, não conseguem mais ressuscitar. Vai para a igreja, não sente nada, ouve uma pregação extraordinária, não sente nada, ouve um chamado para o arrependimento, para a confissão dos pecados, não tem força para fazer isso, essa pessoa já está morta, né? Outra está doente, que é um estágio um pouco menos do que a morte, mas é um estado grave, alma doente, alma que não sente mais Deus, não tem mais sensibilidade para a palavra, alma que não confessa mais pecados, né? E tem aqueles que dormem, estão insensíveis quase como mortos. E olha, uma coisa importante para falar para vocês agora, antes da gente entrar aqui no tópico 1 da lição, que é confissão de pecados, uma coisa importante para falar é que tempo não apaga pecado. O que apaga pecado é confissão mediante verdadeiro arrependimento, tá bom? Sabe aquela confissão, sabe aquele estado interpretativo da alma, onde você finge confessar os seus pecados, mas não há arrependimento? Você confessa agora, daqui a pouco você já está prostrado de novo diante do pecado? Isso aí não resolve sua vida espiritual. O que resolve a vida espiritual de um cristão é verdadeiro arrependimento. Tem que ser de verdade, né? Porque o nosso Deus é o Deus da verdade e nós estamos sempre diante dele. Então a confissão tem que ser real. Você pode maquiar diante de mim, diante do seu pastor, diante da sua igreja, mas diante de Deus, daquele único que pode perdoar, você não consegue maquiar. Então tem que ser verdadeiro arrependimento seguido de confissão.
O tópico 1 da lição de hoje é confissão de pecado. E o tópico de número 1 vai trazer a definição do grego e do hebraico para confissão. No hebraico nós temos o termo iadá. Iadá significa confessar para Deus, significa confessar o nome de Deus. Inclusive a referência do primeiro livro dos Reis 8:33 que aparece aí, no hebraico vai aparecer, como você está vendo aí na legenda, Veodu et Shemerá, confessando o nome de Deus, confessar o nome de Deus. O versículo 33 do primeiro livro dos Reis, capítulo 8, diz assim, ó: quando o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti e se converterem a ti e confessarem o teu nome. Então a expressão aí, ó, confessarem o teu nome, no hebraico, Veodu et Shemerá, confessarem o teu nome. Está no mesmo campo semântico de iadá e de adá. O termo hebraico adá aparece 900 vezes no texto bíblico, com o sentido de saber, de reconhecer, de conhecer sua própria situação. É o que a gente lê, o que a gente leu lá na leitura bíblica em classe. O salmista Davi se reconhecendo pecador, reconhecendo sua transgressão, entendendo que o pecado dele está sempre diante dele, ou seja, no seu psicológico, e pedindo misericórdia, né? E aqui, no texto hebraico, Veodu et Shemerá, o povo confessando o nome de Deus e pedindo misericórdia, suplicando. O versículo segue dizendo assim, ó: quando confessarem o teu nome e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então desde os céus e perdoa o pecado do teu povo, Israel. Deus só vai perdoar pecado mediante confissão de verdadeiro arrependido, de pessoas que realmente se arrependeram. Então, nós temos iadá e adá no hebraico para confessar. No Novo Testamento, nós vamos ter o termo grego homologio, que significa confessar, significa concordar, significa consentir, significa conceder. É interessante uma nota aqui, o nosso idioma tem muitas palavras originadas no grego, né? E o termo grego homologio, que é traduzido literalmente por confessar, por consentir, por conceder, esse termo dá origem ao termo do nosso idioma que a gente conhece como homologar. Você já fez alguma rescisão de contrato? Aí você assinou uma homologação? Então, a homologação é onde você diz, onde você registra, onde você assina, concorda com aquela rescisão. Então, homologio significa entender-se pecador. Significa consentir-se como pecador. Significa que você está se reconhecendo pecador e diante de Deus você está confessando. Tá? É como se você estivesse assinando diante de Deus que é pecador, pedindo por misericórdia. Então, homologio significa dizer a mesma coisa que outro. Quando você assina lá o contrato da homologação, que eu estou colocando aqui como exemplo, você está concordando. Você está dizendo a mesma coisa que a empresa está dizendo. Por exemplo, vou te pagar tanto, são os direitos que você tem, assina aqui que eu vou assinar também. Dizer a mesma coisa que outro. Deus te declara pecador e você diz, sim, Senhor, sou pecador. Contra ti somente pequei. Tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Esse é o sentido do termo grego homologio. Significa também concordar com, significa consentir, significa confessar, declarar, admitir-se culpado de uma acusação. Então, o termo grego homologio é um termo importante que aparece aqui. Ainda aqui no tópico 1, definindo os termos para confissão do hebraico e do grego, a gente tem também o grego exomologio. Exomologio significa confessar, professar, reconhecer aberta e alegremente alguma coisa para honra de outra pessoa, no caso nosso, na confissão dos pecados, para a glória de Deus, celebrar, dar louvor, prometer publicamente que vai fazer algo, né? Concordar, comprometer-se com e etc. Esses dois termos, então, tanto no hebraico quanto no grego, concordam com o item 2 do tópico 1, que é confissão bíblica de pecados. O ensino bíblico geral da confissão de pecados traz a ideia de reconhecer-se pecador, fazer confissão para depois, então, obter o perdão. Salmo 32:5, 1 de João 1:9.
Nós temos dois momentos da nossa vida importantes em relação à confissão do pecado. Primeiro é quando a gente aceita Jesus como Salvador. Nesse momento, a gente se reconhece pecador e ora com a igreja. Muitas igrejas têm esse costume, né? O pastor ora com uma pessoa, pedindo para ela confessar ali publicamente os seus pecados e dizer que está também publicamente aceitando Jesus como Salvador. Essa é a confissão que a gente faz uma vez para ser integrado no corpo de Cristo. É o nosso abandono do velho homem para agora assumir uma nova vida em Cristo. Aquela vida que deverá ser uma vida fugindo do pecado, uma vida que não pratica mais pecados voluntários, né? E tal. E o segundo momento de confissão é aquele constante, porque o pecado está sempre nos rodeando. Então, toda vez que peca, precisa confessar. Não se engane, você é pecador, você é pecadora, eu sou pecador, todos nós cometemos pecado. O que acontece de diferente na nossa vida do que acontece com o pecador inconfesso, aquele que ainda não aceitou Jesus, é que o sangue de Jesus Cristo, mediante o arrependimento, nos purifica de todo pecado, o que não acontece com eles, porque ainda não receberam Jesus. Mas a confissão é importante e necessária. E aí vem o item 3 aqui, que é o símbolo da confissão de pecados. No ato da confissão de pecados, a pessoa se reconhece de forma autônoma, ela se reconhece pecadora, reconhece os seus pecados cometidos e reconhece também que se encontra de forma indigna na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante de Deus e então, através do arrependimento sincero e da confissão, ela alcança o perdão dos pecados. Então, é uma coisa muito bonita que acontece quando nós confessamos os nossos pecados com um coração verdadeiramente arrependido. No Auxílio Bíblico Teológico, para você que tem a revista do professor, tem uma nota interessante, bem rapidinho. No Salmo 51, a gente vê o conceito de pecado e as suas consequências. As consequências do pecado são a perda da salvação, a perda da presença de Deus, a perda da vitalidade e da alegria espiritual. Então, é muito importante se reconhecer pecador. É muito importante ter consciência de que pecou. Uma coisa séria que eu quero falar com você agora é a seguinte: o rei Davi pecou de forma consciente, programou seu pecado, sabia exatamente o que estava fazendo e fez. E depois, a nota aqui ainda do Auxílio Bíblico Teológico vai dizer que a maior preocupação de Davi não era voltar a ser rei, não era continuar sendo rei. A maior preocupação de Davi era ter de volta a presença de Deus, porque era aquilo que ele mais prezava na vida dele e ele tinha perdido. Então, sempre o pecado trará consequências, e consequências graves. Pecado de pessoas que pecam, não se arrependem, perdem a salvação, com certeza, porque a salvação só chega até nós pelo arrependimento. Se você não se arrepende mais, é porque você é um perdido, né? A pessoa que não se arrepende mais é um perdido. Diferente de outros pecadores, o salmista Davi era um pecador consciente. Pecou conscientemente, mas também se arrependeu conscientemente, pediu misericórdia, pediu perdão, fez tudo o que precisava fazer e alcançou a misericórdia de Deus. Com muito custo, com muito trabalho, né? Mas conseguiu. Tópico de número 2, o perigo do pecado não confessado. Os males dos pecados não confessados. O pecado sempre vai trazer uma consequência na nossa vida. O pecado sempre vai nos afetar o meio em que nós vivemos, a nossa família, nossa sociedade, nossa igreja. O pecado sempre vai causar um dano grave na nossa vida. A vantagem é que o dano do pecado pode ser reparado pelo arrependimento e pelo perdão de Deus. E olha só, Provérbios 28:13 diz assim, ó: o que encobre as suas transgressões não prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, é necessário confessar, é preciso confessar. Como eu já falei na introdução, muito cuidado para quem, né, vai confessar. Só quem pode perdoar pecados é Jesus Cristo, é Deus. Então, nós confessamos os nossos pecados a Deus, a Cristo.
Para obter uma cura psicológica, como eu disse também no início, porque tem pessoas que não suportam conviver com a culpa, então a Bíblia abre aquele espaço: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Para sarar a consciência, né? Para dividir o peso do pecado. Mas isso é muito perigoso, porque os seres humanos não têm poder de perdoar pecado. Tá bom? Quem perdoa pecado é Deus. Então, esse outro é um paliativo, uma cura para a mente que foi ferida. É importante, então, prestar atenção em com quem a gente vai conversar essas coisas. Tem que ser gente de confiança, tem que ser gente espiritualmente adulta, formada, tá bom? Tem que ser um pastor realmente chamado por Deus para ouvir a sua confissão e te ajudar. Ele não vai te perdoar, mas ele vai te ajudar, vai te encaminhar no processo de restauração. As pessoas que vivem uma vida de pecado e ocultam o seu pecado, vive uma vida de pecado, acha que não precisa se arrepender, vive no pecado, praticando o pecado voluntariamente, esse tipo de gente vive num estado de vida, num estado de morto espiritual. Tem nome de que vive, mas está morto. O que significa ter nome de que vive? Significa ser chamado de cristão, significa ser chamado de servo de Deus, mas na verdade está morto no pecado. Né? Porque o pecado traz consequências avassaladoras. O pecado realmente traz a morte espiritual. Adão e Eva pecaram, tentaram esconder o pecado. Daí a pouco Deus, que é muito misericordioso, veio visitá-los e conseguiu resgatá-los, né? O salmista Davi também, um homem que segundo o coração de Deus estava escondendo seu pecado, e Jerusalém, a nação, estava sofrendo as consequências do seu pecado, enquanto ele estava na boa, né? Ele estava bem com o seu pecado. Até que Deus, através do profeta, veio, repreendeu ele então caiu em si, confessou e fez o que devia ser feito. Uma nota aqui, às vezes a gente se pergunta assim, mas como que um homem segundo o coração de Deus pode cometer uma coisa tão grave, né? Ser segundo o coração de Deus não significa ter coração perfeito. Ser segundo o coração de Deus também não significa ter o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus não significa ter um coração 100% perfeito. Ter a expressão Davi, um homem segundo o meu coração, significa que Davi tinha um coração que obedecia. O coração de Deus tinha planos, projetos e vontades, e ao lado do coração de Deus, o coração de Davi se movia para essa vontade. Isso é que significa ter um coração segundo o coração de Deus. É um coração mole, um coração maleável, um coração que faz a vontade de Deus, mas não significa ter um coração perfeito. Então, hoje em dia a gente tem homens, tem mulheres no meio da igreja cujo coração é conforme o coração de Deus. Por quê? Porque sempre tende para a vontade de Deus, mas isso não significa coração perfeito ou coração que não peque. Por isso Davi, o grande rei Davi, pecou, sucumbiu diante do pecado, mas se arrependeu, confessou e foi vitorioso. O item 2 do tópico 2, as consequências do pecado de Adão e Eva. Primeira consequência do pecado, a gente sente na própria alma, a gente sente na hora que comete o pecado. As consequências então do pecado de Adão e Eva: receberam a sentença de Deus na hora que pecaram e perderam o direito de viver naquele ambiente perfeito do Éden, e também perderam o privilégio de viver para sempre. Passaram da imortalidade para a mortalidade. Essa foi a consequência dos pecados dos nossos primeiros pais. E no item 3 do tópico 2, as consequências do pecado de Davi. O rei Davi pagou um alto preço pelo seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia mais da sua casa. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículos 10 até o 12. E o Salmo de número 32 mostra que por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi se enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor, a força espiritual, aquela vida espiritual, aquela confiança que ele tinha em Deus. Mas, em contrapartida, o Salmo 51 mostra a confissão do pecado de Davi, ele reconhecendo seus pecados, os seus erros, confessando e sendo perdoado e purificado. Então, a confissão de pecados ela é importante porque ela refaz a nossa amizade com Deus.
Quando a gente peca, a gente se torna amigo do mundo e inimigo de Deus. Quando a gente confessa com o coração verdadeiramente contrito e arrependido, a gente refaz essa amizade. E no tópico de número 3, a gente tem 2 itens. O tópico de número 3, confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. A gente tem o item 1 aqui do tópico 3, confessando o pecado a Deus. Eu iniciei dizendo que confissão de pecados é importante fazer para Deus, porque Ele é o que tem o poder de perdoar. E alcançando a cura e a restauração. Essa cura, muitas vezes psicológica, a gente alcança quando a gente conversa com alguém. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Esse sarar é mais mesmo uma cura psicológica, porque você pode confessar seu pecado para quem você quiser. As pessoas não têm poder para perdoar, né? Para refazer a sua amizade com Deus. Então, a verdadeira confissão é a Jesus, aquele que perdoa os nossos pecados. A verdadeira confissão é a Deus. Quando a gente confessa, mesmo assim a culpa ainda está nos corroendo, aí a gente conversa com alguém de confiança para ter o psicológico curado, sarado, né? Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus, por intermédio do seu Filho Jesus. Só assim a gente vai conseguir o verdadeiro perdão e a paz com Deus. Sempre lembra, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo essa aula, sempre lembre que a confissão não pode ser uma coisa da boca para fora. A confissão tem que ser uma coisa real. Lembre-se que Deus é uma pessoa e uma pessoa super consciente. Lembre que quando você for falar com Deus, pedir perdão pelos seus pecados, você precisa mesmo estar arrependido, porque você vai estar falando para uma pessoa que já conhece o que você vai fazer, o que você vai falar e o sentimento da sua fala antes de você abrir a boca. Então, é necessário ser muito real. Se surgir essa pergunta, como, pastor, que eu alcanço esse estado de alma? Porque tem pessoa que está tão mergulhada no pecado que a confissão dele não adianta mais nada. Ele confessa agora, amanhã ele está pecando de novo. Ele confessa hoje, amanhã ele está sucumbindo de novo ao pecado. Então, pode parar de confessar. Isso aí não tem sentido nenhum, isso aí não resolve nada. Vou te dar o remédio. Você precisa começar a ler a Bíblia com temor. Você precisa jejuar a Deus e você precisa orar constantemente pedindo misericórdia a Deus até você se converter de novo. Depois que você se converter de novo, aí sim você vai confessar o seu pecado e vai abandonar. Fora desse comportamento, esquece. Não tem resultado. Porque você está diante de um Deus vivo. Você está diante de um Deus que te conhece melhor do que você mesmo. É por isso que o salmista Davi já começa fazendo aquela confissão. Leia a leitura bíblica em classe novamente, Salmo 51, você vai entender em que estado de espírito Davi estava. Davi estava em amargura quando foi falar com Deus. Porque ele realmente se reconheceu pecador. Ele realmente viu as consequências do seu pecado. Ele passou vergonha pelo seu pecado. E não foi vergonha pequena não, hein? Foi vergonha diante da nação. Vergonha diante dos seus valentes. Vergonha diante dos magistrados. E, sobretudo, vergonha diante de Deus. Aí então, com esse coração partido, quebrado, amargurado, ele se confessou e alcançou a misericórdia de Deus. Então, quando eu falo de confissão de pecados, é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de fingimento, não, porque isso aí é besteira. Você faz hoje, amanhã você está pecando de novo. E para terminar a lição de hoje, o item 2 do tópico 3, nosso último item da aula de hoje, alcançando cura e restauração. Jesus é aquele que, pelo seu perdão, restaura a nossa alma. Jesus é aquele que cura a nossa alma. O pecado, queridos, além de ele trazer culpa objetiva, eu realmente pequei, sou devedor a homens e a Deus, então preciso encontrar no meu coração, na minha alma, um lugar de verdadeiro arrependimento, me confessar a Deus, para então receber a cura, para então ser restaurado diante de Deus. Então tem essa culpa que é objetiva, a culpa do pecado mesmo, tem a culpa que tem gente que, como eu disse, às vezes Deus perdoa e essa pessoa não se perdoa.
quando for esse o caso, essa pessoa precisa de ajuda psicológica, de ajuda de um psicólogo, de ajuda de um pastor, um homem de Deus realmente preparado, de uma irmã de confiança realmente preparada para ajudar essa pessoa no processo de cura e de restauração. Então, para a gente concluir, queridos, seus pecados, confesse a Deus, confesse a Jesus. Tem necessidade de conversar sobre o seu pecado? Procure um homem de Deus autorizado, um pastor verdadeiramente chamado. Não confesse os seus pecados para qualquer pessoa. Isso poderá, inclusive, piorar a sua situação em vez de melhorar. Na nossa caminhada cristã, a gente está sujeito ao pecado, mas não pode ser pecado voluntário. Você não pode desejar o pecado e praticar o pecado como se você fosse um mundano, como se você fosse uma mundana. Você precisa fugir do pecado. Você precisa fugir até da aparência do mal. Imagina do mal em si. Imagina do pecado objetivo. Então, quem peca e vive na igreja como se não fosse um pecador, como se não tivesse cometido pecado, essa pessoa está morta espiritualmente. Precisa de ajuda. Precisa de restauração. Seu estado espiritual é de um morto. Tem nome de vivo, porque está no meio dos crentes, é chamado de cristão, é chamado de servo de Deus, mas o seu estado espiritual é de morto. Precisa ser restaurado. Como eu disse, vou encerrar a aula de hoje repetindo a receita. E essa receita funciona, hein? Não consegue mais se arrepender? Confessa hoje, amanhã está de novo prostrado diante do pecado? Você precisa de um processo. E o processo é ler a Bíblia, orar todos os dias, constantemente, e jejuar, para que o pecado perca a força na sua vida. E assim você alcance força, vigor espiritual para se arrepender de verdade, confessar o pecado e restabelecer a sua amizade com Deus. É isso então, espero ter ajudado com esse comentário, com essa aula de hoje. Se você assiste às nossas aulas, mas ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nós precisamos da sua inscrição, do seu compartilhamento e do seu like para fazer o nosso canal crescer. Nosso interesse é fazer com que as aulas da Escola Bíblica ministradas aqui cheguem a todas as pessoas no Brasil. Só você pode fazer isso, compartilhando, deixando seu like, nos ajudando dessa forma. Fique com Deus, então, e até a nossa próxima aula.